Então, galera, boa noite. Estamos aqui pela Personal Psicocare, porque lá no Diogo foi gravada a primeira e a segunda parte da história do Elcimar, só que a terceira parte poderia cair e perder tudo, né? Então, para evitar, a gente faz aqui, já que não tem outra entrevista no final de semana, então a gente vai fazer aqui Aí teremos mais uma hora, ele consegue contar a terceira parte, e em seguida, se alguém quiser perguntar, vai ficar mais fácil. Ô Diogo, vou ser rápido então, para dar um tempo para a galera fazer perguntas se quiser. Vamos lá. Essa eu vou falar da última fase. Oi, desculpa, Diogo, te cortei. Não, só a gente vai ter mais uma horinha aí. A gente começou às 21h01. Então, pelo menos já tem um tempinho mais para a galera fazer pergunta aí. Já avisando, galera, que a primeira e a segunda parte daqui a pouco vai pro YouTube. E a gente vai fazer uma terceira parte agora com perguntas. Então, o Elcimara e a Raquel vão contar da terceira parte. E depois vocês ficam livres para fazer perguntas. E aí depois eu tenho uma pergunta só e a gente finaliza. Pode ir. Beleza, essa terceira parte é a parte mais alegre da história, né? Que é a parte da recuperação, graças a Deus. Então, assim, eu venho fazendo fisioterapia já há alguns meses, né? É uma fisioterapia intensiva com o Dr. César, é um excelente profissional aqui de Brasília, referência na área, né? E ele, assim, além de um fisioterapeuta, tem sido um grande amigo para mim aqui em Brasília. A gente conversa sobre a vida e um tem ajudado o outro aí. Eu tento falar um pouquinho de Deus às vezes para ele, e se Deus quiser, vai ser uma amizade que eu vou ter aí para o resto da vida, né? Então, assim, a fisioterapia não é fácil, né? São exercícios muitas vezes repetitivos, né? Então você tem que ter muita determinação e paciência, porque nem sempre o resultado acontece no momento que você quer, né? Então você tem que, em primeiro lugar, confiar em Deus, saber que Deus está agindo ali, está trabalhando no seu corpo. Em segundo lugar, confiar no profissional, então deixar o profissional trabalhar e fazer o trabalho dele, né? E terceiro, se dedicar. Se dedicar, porque o momento de dedicação é esse. Então, assim, meu primeiro teste de espirometria, que é o teste de função pulmonar que eu fiz ele em dia 9 de setembro. E os resultados foram péssimos, né? Então, eu vou falar alguns termos aqui que são mais técnicos e vou tentar explicar o que significa cada um de forma leiga, porque eu sou leigo, tá? Então, meu CVF, que é a capacidade vital do meu pulmão, ele deu 51%. Então, o que significa isso? Uma pessoa que tem um CVF abaixo de 80% é uma pessoa elegível a um transplante de pulmão. Então, nessa faixa entre 50% e 60% é caso de indicação para transplante pulmonar. E assim, transplante pulmonar é um transplante muito complexo que tem uma expectativa de vida de em torno de 5 anos pós-transplante, né? Então, assim, quando eu fiz esse teste e deu 51%, o meu médico ficou assustado, né? O médico que eu consultava na época. E eu lembro que ele chegou a cogitar a possibilidade de transplante pulmonar. E aí eu fiquei bem triste, né? Comecei a pesquisar mais sobre o assunto e a gravidade do assunto, e isso me colocou muito para baixo. O meu CPT, que é a minha capacidade pulmonar total, ela deu 57%. Ou seja, deu 4,87. Uma pessoa do meu tamanho e da minha idade deveria ter acima de 8,58. Ou seja, eu estava aí com meio pulmão só funcionando praticamente. O meu DCLO, que é a difusão do gás carbônico, né?
Deu 54%. Então a minha troca de gás gasosa, né, entrando O2 e saindo gás carbônico, né, estava em 54%. Então assim, minha condição ela estava muito ruim. E assim, eu lembro que eu fiquei bem triste, né, com esse resultado. Mas ao mesmo tempo eu falei, pô, eu vou me dedicar na físio, vou me dedicar na físio. Eu gosto de fazer esporte, sempre fui um cara que fiz esporte a vida inteira. E então eu vou me dedicar, vou me dar o máximo, vou orar, vou pedir para que Deus faça o melhor. E foi assim, então eu todo dia indo na físio, me dedicando, confiando no meu fisioterapeuta, tendo o apoio da minha família do meu lado, tentando sempre ir um pouco além do que o físio propunha, então eu fazia fisioterapia 1 hora por dia, chegava em casa, falava para Raquel, vamos tentar andar no quarteirão? Vamos começar tentando dar uma volta no quarteirão? Eu lembro que minha primeira volta no quarteirão durou quase que 50 minutos, porque eu andava tão lento que até os meninos saíam correndo na frente e eu ficava para trás, né? E, de fato, era assim, era uma batalha, era como se eu estivesse fazendo uma maratona de 42 quilômetros no quarteirão, né? Chegava exausto em casa, super cansado, já corria para o concentrador, colocava o catéter e tinha que pôr o concentrador de oxigênio. Mas assim, fui mantendo minha fé, orando, não deixando me abater, confiando no fisioterapeuta, confiando em Deus e falando, vou ir além, vou ir além. E fui recuperando, sabe, Diogo? E aí eu fiz minha segunda espirometria, dia 15/10. Então, um mês e alguns dias aí depois dessa minha primeiro teste, eu fiz a segunda espirometria. E aí eu tive resultados bem melhores. Então, o meu CVF, que era a capacidade vital, de 51%, que eu era um caso elegível, né? Aí, ao fazer um transplante, pulou para 82%. Então eu tive um aumento aí de 31% percentual, que foi um aumento gigantesco, né? Então, assim, nesse terceiro momento, foi um terceiro milagre de Deus aí na minha vida, né? E eu separei 2 versículos que eu vou ler rápido aqui, que são versículos de gratidão. Então, Salmo 32, Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me curaste. Então, eu tenho acreditado muito nisso. E o Salmo 146, 1 e 2, aleluia, louve a minha alma o Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Porque, de fato, eu vou ser eternamente grato, né, por tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Então, meu CVF pulou de 51 para 82, acima de 80% eles já consideram uma faixa de normalidade, então eu deixei de ser elegível a um transplante pulmonar e já estou entrando numa faixa de normalidade pulmonar, né? Meu CPT de 57%, a capacidade pulmonar, pulou para 79%, ainda existe uma faixa a ser trabalhada, né? Eu vou fazer a espirometria de novo, espero que dê uma nova melhoria nesse índice. Mas assim, de 4,87, minha capacidade pulou para 6,78, então ela está bem mais próxima dos 8,58, que seria a capacidade ideal, né? O DCLO, que é a difusão do gás carbônico, de 54% pulou para 99%. Então eu já estou em normalidade de difusão de gás carbônico, de troca gasosa. Então esse índice já está em normalidade. Então o meu índice anterior ele era um índice de grau moderado, de restrição pulmonar moderada, e agora ele já evoluiu para um grau de restrição leve. E se Deus quiser, nessa terceira espirometria que eu vou fazer dia 1º, já vai dar tudo em normalidade, se Deus quiser. Então, assim, cada dia eu percebo Deus trabalhando no meu pulmão, eu percebo a evolução do meu corpo, percebo que a fisioterapia tem um papel fundamental na minha reabilitação, então hoje eu tenho bem pouca restrição pulmonar. Para um pulmão que teve 95% de agressão, isso daí é um milagre, né?
Só nos dias que estão assim mais secos que eu tenho um pouco mais de dificuldade de respirar, mas hoje eu já tenho condições assim de estar tendo uma vida normal, graças a Deus, né? Então essa foi a última fase, é uma fase que eu ainda vivo. Claro que eu ainda tenho, não digo medo, mas algumas coisas que me fazem às vezes ficar pensativo, né? Por exemplo, ninguém sabe como é que é uma evolução de um Covid, porque ainda não existem pessoas com mais de 8 meses, né, de reabilitação, por ser uma doença tão nova. Então, assim, ninguém sabe como vai ser ano que vem, como é que o meu pulmão de fato vai ficar, né? Tudo é uma incógnita. Então, eu tenho que viver com essa incógnita na cabeça, e eu prefiro transferir essa incógnita, assim, para um sentimento de deixa na mão de Deus e vai dar tudo certo. Então eu tenho procurado viver cada dia dessa maneira, procurando deixar na mão de Deus, tendo apoio aí da família e dos amigos e tendo fé. Então eu queria deixar uma mensagem assim para o pessoal, seria essa, né? O vírus ainda não foi embora, então pessoal, se cuide, é uma doença difícil, não é uma doença simples, né? Então se cuidem, continuem usando máscara, continuem utilizando álcool gel, mantendo aí distanciamento social. Parece coisa boba, mas são coisas que são fundamentais. Eu vejo aqui em Brasília um aumento gigante do pessoal querendo sair na rua, querendo curtir a vida, em restaurante. Vai chegar esse tempo, então vamos ter um pouco mais aí de cautela, não só por nós, mas principalmente pelas pessoas que são grupo de risco, né? Idosos, grupo de risco que são mais propensos a um nível mais grave, né, da doença, assim, cientificamente falando, né? E vamos se cuidar, porque não é uma doença que tem um padrão definido, a gente não sabe como vai evoluir dentro do nosso corpo, né? No meu caso, eu sou jovem, não tenho nenhum tipo aí de comorbidade e evoluir para um caso gravíssimo, né? Então, vamos se cuidar. E é isso, acho que a mensagem que eu quero deixar é essa, vamos se cuidar. E a outra mensagem que eu quero deixar é confiar em Deus, saber que existe um Deus que é um Deus de milagres, né? É um Deus que tem feito um milagre na minha vida, é um Deus que quer que a gente busque Ele de fato. Então, vamos voltar nossos olhos a Deus. Eu acho que o que eu tenho refletido muito nesse pós-Covid é isso. Vamos curtir a nossa família, as pessoas que de fato se importam por nós, né? Hoje eu abro a janela, olho o céu e olho com outras características. Eu lembro que o primeiro dia que eu consegui sair do quarto, isso foi assim, acho que uns 10 dias depois que eu tinha saído da UTI, né, que eu estava no semi-intensivo, e eu consegui chegar na janela do hospital. Eu lembro que eu chorei, a fisioterapeuta olhou para mim e falou: "O que você está vendo?" E na frente do hospital fica uma avenida aqui de Brasília, né? Brasília tem diversas rodovias que acabam levando ao eixo central, que a gente chama, que é dividido em Asa Norte e Asa Sul, né? E de frente para esse hospital tinha uma dessas rodovias, que é a EPTG, que acaba bifurcando ali para uma W3, que é uma via de acesso. E eu lembro que eu estava chorando e olhando isso, e a fisioterapeuta não entendeu. Ela falou: "O que você está chorando?" Eu falei: "Olha, desculpa, mas o que eu estou vendo aqui na minha frente é o mar, né?" O mar foi meu parque de diversões, foi meu playground assim de criança. Então eu fui criado no mar. Eu vivi no mar, eu surfava, né? Então eu surfei dos 12 anos até os 20 anos assim, com bastante intensidade. Então ali era onde eu me divertia. Era ali que eu vivia meus momentos de alegria quando eu era mais jovem. Então foi essa imagem que veio na minha cabeça quando
eu pude olhar pela janela, né? Então, assim, são coisas simples que hoje eu olho com outros olhos, né? Às vezes a gente entra numa rotina de vida, trabalho, e a gente acaba deixando um pouco essas coisas de lado, né? De agradecer a Deus porque Deus fez o mundo de forma perfeita, né? Deus fez o mundo para a gente aproveitar o mundo que Ele fez. Então, assim, a gente tem que olhar, cuidar das coisas, cultivar o amor no coração, né? A gente tem que olhar para os nossos familiares, olhar para os nossos filhos e agradecer a Deus porque a gente tem saúde e pode falar um eu te amo, pode dar um bom dia para eles, né? E isso são coisas que às vezes a gente acaba vivenciando na nossa rotina que a gente acaba deixando de lado, né, Diogo? E assim, a gente tem que reconhecer de fato isso, tem que saber aproveitar isso, entender que o trabalho é importante, mas ele não é o que rege nossa vida, né? A gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que deixar Deus agir na nossa vida, a gente tem que reconhecer o poder de Deus e se deixar à disposição de Deus, né? A gente tem que dar valor à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos filhos, e depois aí vem o trabalho, vem outras coisas aí, o lazer, né? Que são importantes também, mas que não são o principal motivo da gente estar aqui nessa terra. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Obrigado, Diogo, pela oportunidade. É a primeira vez que eu falo desse assunto, né? Claro que eu já comentei sobre esse assunto em família e com amigos, mas assim, a oportunidade de expor para outras pessoas é a primeira vez. Então, foi uma experiência muito intensa, muito difícil, mas uma experiência que me fez aproximar mais de Deus. Então, Deus tem um plano para a vida de cada um. Deus quer que a gente busque Ele e deixe Ele agir em nossas vidas. É essa mensagem que eu quero deixar aí para todos vocês e agradecer ao pessoal que orou por mim, que lutou essa batalha comigo, agradecer aos meus familiares, meus irmãos, minha mãe, meus primos, minha esposa, meus filhos, cunhada, sogra, sogro, cunhados, né? Todo mundo, meus amigos. Foi uma luta que eu não lutei sozinho, foi um exército que lutou comigo e que me abraçou de uma forma gigante que assim, me motivou a buscar cada vez mais uma vida melhor, uma vida mais próxima de Deus e principalmente no momento que eu estava mais difícil me deu força para lutar pela vida. Então eu sou grato a todo mundo, ao pessoal do hospital por ter também feito um serviço de excelência, né? E eu sou grato aos meus amigos, a todo mundo e a Deus por estar aqui e espero ser grato até o momento que Deus falar, bom, agora é teu momento de viver uma nova vida, uma vida ao meu lado, uma vida eterna. E pessoal que ainda não conhece a Deus, vale a pena buscar a Deus para a gente se encontrar, se Deus quiser, lá no céu e viver essa vida eterna aí ao lado de Cristo, que lá sim vai ser uma vida sem dor, sem doença e uma vida que é o que Deus programou para todo mundo, né? E obrigado, Diogo. Valeu aí pela parceria. Você é um amigo que vive, que mora aqui no meu coração. Você sabe que eu tenho uma consideração muito grande por ti, desde o primeiro momento em que você entrou lá na Jardim, e pela tua mãe. Tua mãe também passou por uma batalha muito semelhante à minha, às vezes até pior que a minha, e ela também é um milagre, né? Ela também viveu esse milagre que eu vivi, e vocês foram fortes aí ao lado dela, teu pai também é um guerreiro, e obrigado aí pela oportunidade. Galera, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tem um tempinho aí. Alguém, uma curiosidade, podem falar, tira a timidez. Agora é o momento, falar com o Elcimar aí, com a Raquel aí. Pode rolar. Se não quiser falar de Covid também, pode. Se quiser mandar beijo, tá valendo. Esse tempo aí fizeram até o Álvaro, né, orar, né? Que estavam falando que ele não estava orando por ti, né? Não tava orando. Pois é, você vê.
Até o Álvaro, fiquei sabendo, ele ressurgiu, né? É, verdade. Aí. Eu não sei como funciona a dinâmica aí de pergunta, Diogo. Não, é só a galera tem uma bolinha aí de interrogação, a galera pode tocar ali, faz a pergunta e aí já aparece aqui. Aí muda ali o ao vivo, fica perguntas e respostas. Ou mandar aqui mesmo, digitar no seu próprio celular que aparece aí. Também, tranquilo. Quer fazer alguma pergunta aí, Kel, para quebrar o gelo? É. Eu ia falar com a mensagem que você queria deixar pra galera que viu a nossa entrevista, mas você já falou aí, né? Se a Raquel quiser mandar essa aí, responder, que mensagem você quer deixar? Então, em primeiro lugar, eu acho assim, que a gente tem que entregar realmente a nossa vida nas mãos de Deus. Porque em nenhum momento do que a gente viveu, eu tive medo de colocar tudo nas mãos de Deus, porque eu sabia em quem eu estava confiando. Então, isso daí foi o mais importante. Se você sabe em quem você está confiando, que é um Deus todo-poderoso e que pode fazer qualquer pessoa retornar de uma situação mais imprevisível possível, então você não precisa ter medo, porque você está confiando na pessoa certa. Se você confiar em apenas os profissionais da saúde, ou confiar no seu conhecimento, ou confiar no seu poder, no que você pode fazer, no que você pode ajudar, você está jogando ficha no lugar errado, né? Então, isso daí foi o mais importante de toda essa experiência. Saber em quem colocar a nossa confiança. E graças a Deus a gente pôde colocar nas mãos de Deus, que foi quem trouxe o Elcimar de volta para nossa família. Então, assim, essa é a mensagem que em todos os momentos ficava na minha cabeça. É em Deus, é Deus, eu não posso tirar o olho de Deus, porque se eu olhar para as circunstâncias, se eu olhar para qualquer pessoa, eu vou afundar nesse barco. Então, eu mantive assim meus olhos fixos nele. Lógico que a gente teve momentos de muita angústia, de coração apertado, de sofrimento, é lógico, isso é óbvio, a gente é humano. Mas sabendo em quem a gente podia confiar, foi mais fácil passar por tudo isso, né? Verdade. E essa mensagem que eu quero deixar. Devido a essa segunda onda, né, que já todo mundo falou, vai chegar no Brasil, mas já chegou, né, os hospitais já estão lotados. Agora você tem que prevenir cada vez mais, né, ficar mais em casa, ou a fisioterapeuta aí na sua casa, você não pode se expor em nenhum momento, né? Assim, Diogo, eu ainda faço a fisioterapia, eu tenho que ir até o fisioterapeuta, né? Então é o único momento que eu tenho de fato saído assim de casa. Eu ainda continuo ficando em casa. Quando eu saio com máscara, a gente sai com álcool gel. Mas assim, eu não tenho como trazer a fisioterapia aqui para casa, porque eu uso alguns aparelhos, né? Então eu preciso me deslocar até lá. Não tem como eles trazer o aparelho para cá, né? Mas assim, lá na fisioterapia é no máximo 3 pessoas por horário, né? Então todo aparelho que eu vou utilizar, ele sempre higieniza, então ele vai borrifa com álcool gel, limpa com pano antes de eu acessar o aparelho. E assim a gente sempre mantém distanciamento entre as outras pessoas que estão fazendo. Então, se eu estou num canto, ele desloca a outra pessoa para um outro canto, de forma que a gente não fique próximo, né? Mas, de fato, essa segunda onda está chegando agora aqui no Brasil e o pessoal tem que se cuidar, principalmente agora que é final de ano, né? E, assim, ainda está aí. Às vezes parece que a coisa sumiu, né? Você vê praia lotada e tudo mais, mas não é isso daí, não. Tá aí, tá aumentando os casos e vamos ter paciência. Infelizmente é o que a gente pode fazer. A gente pode se cuidar
ter paciência, não ficar se expondo e esperar ou por uma vacina, não sei como é que vai ser o desdobramento do vírus, se ele vai automaticamente, o pessoal vai criar imunidade, isso também é algo que está sendo bem discutido, eu não sei se eu tenho imunidade por enquanto, mas eu não sei até quando eu vou ter, né? Tem estudos que dizem que a imunidade diminui ao passar do tempo, outros que não. Então, é tudo muito novo, né, Diogo? Não tem nada ainda cientificamente que eles consigam comprovar. Então, como não tem comprovação, acho que o que a gente pode fazer é se cuidar, né? Tem que se cuidar, usar máscara, usar álcool gel, manter distanciamento social e ser prudente, né? No meio do esporte, como eu trabalho com isso, o médico do Palmeiras mesmo falou que o jogador Gustavo Scarpa, ele pegou 2 vezes. Então eles comprovaram que ele pegou uma vez, bem no começo da pandemia, e agora pegou de novo, entendeu? Então pelos estudos que eles fizeram lá na Sociedade Palmeiras, que é possível pegar, ele faz uma mutação e é possível o cara curar e depois pegar de novo, né? E agora dessa vez ele pegou mais forte. Então, assim, Diogo, pelo que eu li, assim, de alguns estudos, existem diferentes cepas, né, de Covid. Então, assim, se eu posso ter pego uma cepa A, não me garante que eu não possa pegar uma cepa B, entendeu? Então, tem diferentes tipos de cepa do vírus, né? Então, ninguém sabe se a imunidade é para uma cepa A ou para todas. Isso influencia até na vacina, né? Ninguém sabe de fato se a imunidade cai com o passar do tempo. Então, estão começando a aparecer casos de reinfecção, como você falou aí do Palmeiras, né? Por enquanto ainda é um número pequeno perto da quantidade de contaminados, né? Que está, acho que mais 6 milhões de contaminados no mundo, se eu não me engano. E parece que já tem comprovação de em torno de 50 recontaminações, né? Mas assim, no início muita gente não fez teste. Então, assim, são números que ninguém sabe, não existe comprovações científicas. Já existem casos, que nem se falou, de comprovação científica de recontaminação, apesar de ser pequeno, mas já está aparecendo, né? Então, todo cuidado nunca é demais, né? Raquel, pode falar? Chamou, né? Eu queria fazer uma correção aqui na história do Elcimar. Que ele falou que eu já cheguei falando que ele era o náufrago. Mas isso daí foi só depois, né? Primeiro foi o choque, né? Lógico. É bem difícil você deixar o seu marido de um jeito e encontrar outra pessoa, né? Porque foi outra pessoa que eu encontrei ali, né? Então, você enxerga muitas coisas quando você tem esse choque de realidade, né? Mas o momento mais legal de tudo isso, assim, desse dia que foi tão difícil, foi o Simar, mesmo não conseguindo falar nada, ele chamar o Dr. Rodrigo, fazer assim, né, para chamar ele. Aí o Dr. Rodrigo veio, aí ele falou assim, doutor, deixa a Raquel ficar aqui na UTI comigo, bem baixinho, porque quase ele não conseguia falar. Aí, deixa a Raquel ficar aqui na UTI comigo, ela é minha TO. Aí o médico olhou para mim e eu falei assim, ele está falando que eu sou a TO dele, a terapeuta ocupacional. Aí o médico, Elcimar, eu não sei se ela vai poder dormir aqui, mas eu vou falar com o chefe. Ele, não, deixa ela dormir aqui comigo. Aí ele pediu para o chefe e o chefe autorizou, por isso que no dia seguinte eu já fui encontrar com ele já na semi-intensiva, né, porque eles transferiram ele à noite. E aí foi à noite que ele surtou lá. Me enxergava em tudo quanto é lugar, no sofá, na parede, falava, Raquel, por que você não me responde? Eu tô te vendo aí, você não me responde? Aí no dia seguinte, quando eu cheguei, a fisioterapeuta falou, você que é a famosa Raquel? Falei, mas por que famosa? Porque ele te chamou a noite inteira, falava que você estava aqui e a gente não te enxergava, só ele. Caramba. Então foi um momento divertido aí dessa história.
Tá certo, tem que ter algum momento, né, divertido, para quebrar o gelo, essa agonia. Meu pai aqui, né, eu costumo de falar o pai e a mãe, né, porque quando o pessoal fala, tua mãe e teu pai veio pra entrevista, né, poucas pessoas... Ué, tem que dar apoio. Né, aí eu às vezes eu falo Vera, e depois eu falo Durval, né, mas aí, como ele tá aí, ele falou assim, perguntou, a família é muito importante, né, perguntando pra você. Com certeza, Durval, sabe que eu tenho muito apreço também pelo seu pai, né? Seu pai e sua mãe são pessoas que minha família leva no coração, né? Sim, com certeza, Durval. Assim, como, eu cheguei até a comentar sobre isso um pouquinho, da experiência quando eu estava internado, que assim, eu vi muitas pessoas internadas sozinhas, né? Então, assim, no quarto do meu lado tinha uma senhora de 98 anos que a família, ela contraiu o Covid e a família simplesmente falou, olha, pode internar ela e não faça nenhum tipo de procedimento, nem intubação, porque a gente não quer que ela sofra, né? Mas assim, a pessoa ficou sozinha o tempo inteiro, então você imagina uma pessoa de 98 anos, no seu último momento ali de vida, né? Ela veio ao óbito, tá? Infelizmente. E você tem que ficar sozinho. Então, assim, a Raquel ela foi fundamental para minha recuperação mais rápida, para eu poder sair e ter mais força. Então, toda vez que eu ia para a fisioterapia, ela sempre ia ao meu lado, me ajudando, me incentivando. E eu mentalizava meus filhos, mentalizava minha família, meus irmãos, minha mãe, e ela estava do meu lado. Então, isso me deu uma força muito grande para manter minha cabeça no lugar. E você tá com a cabeça no lugar numa UTI, isso daí é fundamental. Digo que é determinante para você reabilitar ou não e a velocidade de reabilitação. Então, assim, isso foi fundamental, a família foi fundamental, está sendo fundamental nesse processo. E família é dom de Deus, né? Filho é dom de Deus, assim, Deus se alegra no lar, né? O projeto de Deus para a vida das pessoas é você ter filho, você ter uma família. Então, assim, isso é importantíssimo, né? É difícil, eu já vivi um tempo sozinho, morei sozinho, e às vezes eu chegava e de noite não tinha com quem conversar, e é difícil, né? Às vezes você chora sozinho, passa por momentos de dificuldade sozinho, e quando você tem uma família, alguém que você pode conversar e viver esse momento tanto de tristeza como de alegria ao seu lado, você se torna cada vez mais forte. Vamos lá, galera, mais perguntas? A galera tá cansada já. Ninguém quer saber se eu vi São Pedro, a porta ali do céu. Como é que foi esse caminho? Isso eu não vi nada. Isso daí foi uma pergunta que me fizeram, né? Um colega meu me perguntou se eu tinha visto Deus ou se eu tinha visto os anjos, algo do gênero, né? Que tem pessoas que às vezes relatam isso. Eu não vi nada. Então, os 13 dias que eu fiquei entubado, como eu falei, quando eu estubei, era como se eu tivesse dormido uma noite e acordado. Tanto que eu estava totalmente sem senso de tempo, né? A Raquel que me contou que eu fiquei 13 dias entubado, que a gravidade do meu caso, como foi, que eu poderia ter ido a óbito, de fato, né? Mas assim, eu não vi nada, não vi Deus, não vi nenhum caminho florido, alguma porta dourada, essas coisas, não vi nada. Nem gnomo, nem nada. É porque tem muita curiosidade, né? A galera fica muito curiosa, tipo, tá ali perto da morte ou perto da vida, o cara, né? Então tem gente que vê, tem gente que não vê, tem gente que acha que tá sentindo que tá indo embora, né? A alma tá saindo, o cara tá puxando pra ficar. Complicado isso aí.
Eu não vi minha alma me assistindo, assim, de cima, nada disso. Nossa, Bom, pelo menos ela pode ter saído desses 13 dias aí, né? Eu estava desacordado e não percebi. Pode ser. Eu vi que seu pai fez uma pergunta ali, né? É aídio. Hidroxicloroquina. Deixa eu oferecer. Quer saber sobre isso aí? Então, Durval, eu tomei algumas medicações antes, tá? Porque, como a Raquel teve, a gente começou a tomar algumas medicações. Então, eu tomei ivermectina, né? Eu tomei azitromicina e tomei vitamina zinco e vitamina D. Mas eu tomei errado, porque eu ainda não estava com Covid, né? Eu tive uma gripe forte antes que derrubou a minha imunidade, então provavelmente meu caso foi tão grave porque eu vinha de momentos do trabalho onde eu passei por um período de muito estresse. Eu tinha acabado de viajar para Curitiba para tomar posse lá no departamento em Curitiba, então eu viajei de madrugada, voltei de madrugada, Brasília estava muito quente e Curitiba estava um frio bem grande, então eu tive essa diferença. O hotel onde eu fiquei, o quarto, estava um cheiro de mofo assim forte, então acho que isso também contribuiu. Então quando eu voltei, minha imunidade caiu muito. E eu acho que a medicação que eu tomei, eu não tomei direito, né? Eu não tomei as quantidades corretas. Parece que você tem que tomar conforme seu peso, principalmente a ivermectina, né? Então eu não tomei nada disso. Aí quando eu cheguei no hospital e eu comecei a ficar pior, eu lembro que eu virei para o médico e eu falei, doutor, o que o senhor acha da hidroxicloroquina? Eu devo tomar? Ele falou, olha, Elcimar, para alguns pacientes a gente está dando, mas quando o paciente pede, isso não tem sido um procedimento padrão do hospital. O nosso chefe geral aqui da UTI e tudo mais, ele chegou a usar no início, mas ele entendeu que a hidroxicloroquina não teve efeito. E, então ele não adotou a utilização da hidroxicloroquina aqui como tratamento padrão. Então, no hospital onde eu fiquei, eles não usam. Eu não sei se tem algum apelo político nisso, né? Eu não sei qual que é o direcionamento político do médico, ou se isso chega a influenciar. Eu acredito que para um médico sensato, não, né? Mas, assim, Brasília, de fato, tem uma oscilação política bem grande, né? Aqui existem muitas pessoas partidárias e outras pessoas que também não são partidárias. Isso é bem forte em Brasília, como em outras cidades aqui do Brasil. Então, eu não sei se isso chegou a influenciar, se de repente veio alguma ordem aí talvez influenciada politicamente acima, né, do nível ali do médico, talvez uma direção geral do hospital que possa talvez ter algum direcionamento político que tenha determinado, olha, não usa, mas eu não usei hidroxicloroquina, não foi oferecido para o meu tratamento isso, tá? Até eu tomei algumas outras drogas que eu não sei o nome de fato, mas sei que foram algumas drogas aí bem fortes. Mas assim, no hidroxicloroquina eu não tomei. Ivermectina eu tomava por conta. Eu conheço pessoas que utilizam e que, assim, até tiveram casos de Covid bem leve ou assintomáticos e que acreditam ter sido assim por causa da medicação mesmo. Bom, chegamos aos 40 minutos aqui. Então, galera, mais nenhuma pergunta? Senão a gente encerra aqui, senão a galera já tá cansada, né? Falei demais. Eles também, aqui a gente também. Então, já me despedindo, já avisando que essa e as duas, né, que acabou virando 3 partes, vão estar lá no canal do YouTube.
quem não conseguir ver, ou quem quiser ver lá, fazer inscrição, por favor, faça inscrição lá, dá o like no vídeo do Elcimar, porque isso aí consegue divulgar para mais pessoas. Eu lembro quando eu fiz a entrevista com o Samuel, ele trabalha no banco, né? E aí ele foi falar pro pessoal lá, os clientes dele, os brasileiros lá, e ele falou, pô, vou fazer entrevista com meu amigo lá da Personal Psicoquera. Os caras, pô, americano? Ele, não, brasileiro. Aqui ele foi aí, acho que pode chamar atenção, alguma coisa assim. Aí os caras, pô, acho que eu já vi, é um brasileiro, né? A gente viu o nome em inglês, aí, deve ser outro americano, vamos dar uma atenção. Aí, por acaso, entraram e viram que era um brasileiro, e aí se identificaram, porque acho que quem eu estava entrevistando era da cidade que o cara era, então ele era morava no Brasil, então aí eles acharam legal e os caras falaram, eu já curto, já fiz inscrição, já vi praticamente todas as entrevistas, e ele ficou, caramba, os caras viram, que feio, né? Eu que tinha que estar dando atenção, porque eu conheci ele e os caras já estão seguindo. Aí ele falou, pô, legal, então me assiste lá que eu vou fazer entrevista hoje. Então eu falei, então faz a inscrição que aí o YouTube ele abre mais, expande mais a divulgação e tem muito conhecimento, não só essa história, tem histórias que fica emocionado, professores, né? Até os professores que não gostavam muito, falavam que era bagunceiro, falavam, não, pessoal, vamos lá, agora não tem mais aquele peso de prova, mas agora a gente é amigo, né, de profissão, então todo mundo curtiu, tem professor até pedindo uma segunda parte, também ao vivo, né, eu tenho que fazer o ao vivo deles depois na faculdade. Como você mora longe, a gente pode fazer outra live de outro tema que você queira falar, a Raquel também, quiser apresentar o trabalho dela de terapia ocupacional, ainda não apareceu esse nicho de trabalho, então já fica esse convite, se você quiser falar algum tema sobre a sua área, tá? E obrigado. Também, tá bom? Então, vamos finalizar. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, obrigado por ter falado o teu testemunho, a tua história, eu mesmo, meus pais, a gente viu muito por cima, né? A gente não sabia mesmo o que estava acontecendo, mas agora com a sua explicação ficou perfeita. Valeu, Diogo. Eu que agradeço a oportunidade. Nós que éramos tímidos, né? Bem tímidos quando adolescentes. Graças a Deus criaram o YouTube, assim a gente consegue ser mais falador, digamos assim, né? As pessoas conseguem entender mais desse lado quietinho da gente. E fico feliz. Minha mãe até falou outro dia, acho que é melhor tu voltar a ser mudinho, porque agora você fala bem demais, mas agora eu sou professor, né? Então eu não tenho como eu ser mudinho, eu tenho que falar, e eu sou aquele cara que eu tô dando um exercício e ao mesmo tempo o cara pergunta por que eu vou fazendo isso, eu já tô explicando qual é a parte metabólica, física, aí os caras, pô, então se eu falasse que eu era um mudinho quando eu era molecada, não é nem um pouco, nem um pouco. Entendeu? Não, mas a vida é uma eterna evolução, né, cara? E é isso aí. Estou feliz em você estar com esse canal e principalmente pela sua profissão, que dá para ver que você se encontrou e está sendo bem feliz. Sim, sim. Tem a prova viva aí, o nosso amigo Fabinho, né? Que tá emagrecendo. Ele falou, será que eu consigo chegar pelo menos a 90? Eu falei, já passamos, cara, já passamos. Então, acredita, tenha fé aí que você vai chegar onde você quer, seu objetivo, né? Então ele tá se educando a alimentar, tá dormindo mais cedo e tá conseguindo vencer esse desafio, né? Eu falei, eu te conheci magro, então eu quero te ver magro. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, galera. A gente vai conversando, depois eu passar meu WhatsApp, a gente conversa, e com a Raquel também, e aí a gente combina outras lives, tá bom? Valeu, galera, que fez as perguntas. Valeu todo mundo que assistiu aí. E boa noite para todo mundo. Bom final de semana a todos. Valeu a galera que acompanhou aí. Obrigado por ter prestigiado. Um abraço.